Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal, o canal é de Portugal. E hoje quero agradecer a você que deixou a sua inscrição, você que está chegando agora. Também já pode se inscrever no nosso canal para estar atualizado aí com as informações que nós vamos estar postando ao longo do tempo. Muito obrigado a todos vocês por ter deixado a sua inscrição, deixado o seu comentário. Pode compartilhar, fique à vontade. Muito bem, após a vinheta nós vamos estar rolando aí mais uma matéria dos assuntos que têm acontecido aqui em Portugal. Muito bem, pessoal, já estamos de volta, vamos falar de um assunto que tem acontecido aí nesses últimos dias, após a epidemia do Covid-19 e para os imigrantes, para as pessoas que residem em Portugal, os brasileiros que residem em Portugal, para alguns a situação estável, para outros as situações meio complicada. No mês passado, por volta do dia 23 de 3 de 2020, nós tivemos uma matéria, o G1 fez uma matéria dizendo o seguinte, que mais de 800 brasileiros, dizem assim, brasileiros ficam isolados em Portugal e pedem ajuda para voltar ao Brasil. Eu creio que vocês viram essa notícia aí, né? Isso aconteceu o mês passado, as pessoas relatando. E o relato da pessoa diz o seguinte: ninguém da embaixada do consulado brasileiro aqui em Portugal deu um posicionamento, uma ajuda para a gente. Somos mais de 800 brasileiros que estão sem conseguir voltar para casa e nem sequer a gente paga preços exorbitantes. O desabafo é da Santista Savana de Almeida Coelho de Andrade, de 53 anos, que permanece sem perspectiva de voltar ao Brasil após viajar de férias a Portugal. Muito bem, então essas pessoas, elas estão aqui falando o seu depoimento, né? Do que havia acontecido, pessoas que vieram para Portugal nesse período. E assim, isso, é claro, com as suas programações de vir para Portugal, e claro que tudo isso estourou em Portugal. Quando isso aconteceu em Portugal, as pessoas vieram para Portugal, mas chegando aqui praticamente travou tudo. Foi quando o governo decretou estado de emergência e nada mais funcionava, então as pessoas queriam voltar e não tinham como voltar para o seu país de origem. Isso aconteceu para as pessoas que estavam fazendo turismo nesse período, mas nós vamos falar um assunto que aconteceu recentemente que já não estão abrangindo totalmente os turistas, mas também pessoas que residem em Portugal. Então vamos para outra matéria, onde aconteceu recentemente e ainda está acontecendo isso, né? Hoje é dia 19 de abril de 2020 e ainda está acontecendo, e nós aqui trazendo as informações aí para que as pessoas fiquem cientes do que está acontecendo aqui com os brasileiros, com os imigrantes que residem em Portugal. A matéria diz o seguinte: Brasil fretou 6 voos da TAP por 1,4 milhões de euros para repartir mais de 1.300 cidadãos. O primeiro partiu nesta quinta-feira de Lisboa. Os voos têm como destino para São Paulo. A bordo vão, na sua maioria, viajantes brasileiros. O primeiro destes voos de repartimento partiu quinta-feira às 11 horas do aeroporto Humberto Delgado, com destino a São Paulo. Essas pessoas que o governo aqui contratou esses voos para levar de volta essas pessoas para o Brasil são pessoas que vieram turistar, pessoas que estavam como turismo em São Paulo ou em Portugal, e foi solicitado aí pela embaixada aí o auxílio aos turistas a voltar para o seu país de origem. Mas vamos ver a matéria aqui, o que diz, para a gente entender muito bem como que o Brasil se posicionou em ajudar os turistas que estavam em Portugal. As autoridades brasileiras fretaram a TAP 6 voos de repartimento de cidadãos que se encontram em Portugal, para ser realizados este mês no valor de 1,4 milhões de euros, disse à luz a fonte do consulado brasileiro. O primeiro voo partiu esta quinta-feira, como a gente havia dito. O primeiro desse voo de repartimento partiu esta quinta-feira às 11 horas, o aeroporto Humberto Delgado de Lisboa, em direção a São Paulo. Estimado os respectivos que haja pelo menos 1.300 cidadãos brasileiros em aguardar o regresso ao seu país. São muitas pessoas que querem voltar para o país de origem, querem voltar para o Brasil, e a situação não é tão fácil assim. São 6 voos. A princípio operamos 5 e poderemos vir a operar o 6º. Ao longo do mês de abril, afirmou
à lousa, o primeiro secretário do Consulado do Brasil em Lisboa, Isabel Cury. Segundo o diplomata, se for necessário realizar os 6 voos, porque o sexto ainda não é certo que seja necessário. Esta operação é repatriamento de cidadãos nacionais custa o Estado brasileiro 1,4 milhões de euros. Então entenda que a posição do governo foi realmente ajudar as pessoas que estão em situações difíceis em Portugal. Para já, esta garantia é realizada uns 5 destes voos, 2 deles partiram na quinta-feira passada, hoje é domingo, dia 19, quinta-feira passada, de Lisboa com destino de Lisboa, e no sábado seria ontem, né? De Porto, na próxima semana, estão previstos mais 2 voos, ambos a partir de Lisboa, um no domingo, que é hoje dia 19, e o outro na quinta-feira, dia 22. Todos os voos têm como destino São Paulo. A bordo vão, na sua maioria, viajantes brasileiros que, por causa dos cancelamentos de voo e outras restrições resultantes da pandemia Covid-19, tinha ficado retido, como havia dito para vocês, em Lisboa, mas também cidadãos brasileiros residentes em Portugal que se encontram em situações de vulnerabilidade, estão vulneráveis, estão em situações difíceis, porque muitos perderam o seu emprego, muitos estão desempregados, não há condições de pagar as suas rendas, não há condições de dar continuidade nas suas atividades, porque Portugal, pessoal, é assim. Para você que está assistindo esse vídeo, preste muita atenção. Para você que está assistindo esse vídeo, a sensação, a gente que já mora cá há um ano e pouco, a sensação que eu tenho que é de insegurança naquilo que pode acontecer com uma situação como essa. Nós não estamos no país de origem, nós não estamos no nosso país onde nós temos tudo ao nosso alcance, os recursos de governo para nos ajudar e nos auxiliar. Aqui é totalmente diferente. Então, as pessoas que perderam os seus empregos, que perderam os seus trabalhos, fica difícil, porque não tem recurso aí para dar continuidade na sua vida, nas suas atividades. Pois bem, a maioria dos passageiros são turistas, como a gente havia dito, são turistas, são pessoas que vieram ao turismo. A maioria dos passageiros são turistas que ficaram retidos aqui, mas há casos de pessoas que no meio deste processo, como eu havia dito para vocês, da pandemia, foram perdendo completamente as condições de ficar em Portugal, porque perderam os seus empregos e não têm condições de pagar a renda dos próximos meses, e que vieram, entretanto, em contato com o consulado, admitiu a diplomata, ou seja, ela diz: a gente tem estabelecido como um critério o seguinte: a prioridade, obviamente, são os turistas, porque para isso que o voo foram contratados. Ela diz aqui, a diplomata, que para isso que os voos foram contratados, mas também não temos interesse em decolar uma aeronave com assento vazio quando há compatriotas precisando de voltar para casa e a necessidade, afirmou. Primeiro voo fretado pelo Brasil para o repatriamento de 1.300 turistas partiu de Lisboa. E o primeiro, o voo da TAP, fretado pelo governo do Brasil para levar de regresso à casa a cerca de 1.300 turistas brasileiros retidos em Portugal desde março por causa da pandemia do Covid-19. Partiu na quinta-feira passada, saindo em direção a São Paulo. Então a gente observa que é uma situação difícil para todos, né? A gente não sabe, eu por acaso, graças a Deus, estou trabalhando, meus filhos estão trabalhando, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos meses. A expectativa é que os aluguéis caiam, os aluguéis diminuam, mas também isso é preocupante, porque, querendo ou não, Portugal depende do turismo. E se falta o turismo em Portugal, pode quebrar aí muitos setores aí de turismo, pode ir abaixo, pode não ter condições de dar continuidade, porque quando o país depende do turismo, depende de pessoas vindo ao país para trazer aí a movimentação financeira. Então, que é preocupante, mas vamos aguardar boas notícias, vamos aguardar coisas novas para que isso venha acontecer. Então, essa foi a matéria de hoje, pessoal, trazendo uma informação, observando essa notícia hoje aqui. Eu quis compartilhar com vocês aí a preocupação e a prontificação do governo em ajudar as pessoas que estão em estado de situações difíceis aqui em Portugal. Ok? O vídeo de hoje foi esse documentário, essa matéria, trazendo essa matéria para vocês. Um forte abraço. Você que ainda não é inscrito, deixe sua inscrição.
e nós vamos estar trazendo aí sempre uma matéria atualizada para cada um de vocês. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.